computador. Aí eu... Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou apresentar hoje a nossa professora e eu gostaria muito da participação de vocês nos momentos que ela não estiver apresentando com as câmeras abertas, para honrar a professora, para honrar cada um que está aqui presente de verdade, né? Estamos aqui todos reunidos. Vou falar rapidamente sobre a Jéssica, que é do nosso grupo aqui, já tem bastante tempo. A Jéssica, ela possui graduação em Ciências Biológicas pelo Instituto Nacional IESP. Ela é especialista em Biologia Molecular e Genética em Ciências da Saúde aqui na FAMERP. Tem mestrado em Ciências da Saúde aqui também pela FAMERP, com atuação em Biologia Molecular do Câncer e microRNAs, é isso, né? Atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação Ciências da Saúde aqui da FAMERP e ela desenvolve pesquisa na área de educação médica. Acho que aqui dá para dar uma puladinha, né, Jéssica? Ela faz parte do nosso grupo de pesquisa e no projeto de pesquisa em ciências sociais humanas, as profissões de saúde, ela está também como pesquisadora. Possui experiência em docência no ensino superior, nos cursos da área da saúde, especialmente em medicina. Jéssica, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, sinta-se à vontade, seja muito bem-vinda e a palavra é toda sua. Obrigada, Eliana. Boa noite a todos, então. Boa noite. Estão me escutando bem? Sim. Tá. Sim, super bem. Então tá Sim, bom. boa noite. Bom, o professor Júlio me escalou para estar hoje aqui com vocês, né? Como a Eliana falou, eu sou doutoranda, né? No grupo de pós-graduandos, então talvez algumas pessoas me conheçam de lá, a maioria, né? Estamos todos juntos nessa batalha. Na minha, um pouquinho, tô chegando no final do doutorado, então, como vocês viram, mudei bastante a minha área, né? Eu trabalhava mais, sou bióloga de formação, então trabalhei mais no mestrado com microRNAs, com câncer, e no doutorado, porque a gente, né, forma mestre e vai para docência, então, agora no doutorado eu trabalho essa parte de educação. Então, hoje eu trouxe um pouquinho para conversar com vocês sobre isso, educação médica, que faz parte do meu projeto de doutorado. Então, professor, gostaria que eu compartilhasse com o grupo alguns resultados que a gente vem tendo, que eu acho que é legal compartilhar, a gente conversar, né? Depois, se tiver tempo no finalzinho, a minha apresentação não é tão grande assim, mas da gente compartilhar. Eu estou na universidade há não muito tempo, estou 7 anos na docência, no ensino superior, no curso de medicina e outros cursos da saúde, mas vocês vão ver que o meu foco no doutorado foi a educação médica mesmo, tá bom? Eu vou abrir, então, a minha apresentação aqui. Aí alguém me fala se está aparecendo, peraí. Apareceu a tela, só não está em modo apresentação ainda. Pronto, modo apresentação. Foi? Então tá bom. Então vocês vão ver que eu vou olhar para a tela aqui, porque eu tô com o meu celular e tô com o notebook, porque ele tá sem a câmera hoje, no dia de hoje. Então, conversando um pouquinho com vocês, já expliquei um pouquinho, né? Hoje eu vou falar um pouquinho dos resultados quantitativos de uma intervenção sobre empatia médica. O professor Júlio, ele é o meu atual orientador, né, na pós, no doutorado. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Essa intervenção, né, que eu acho que talvez alguns de vocês, na pós agora, vão fazer a intervenção. Nessa intervenção, eu vou explicar, mas eu fiz com os meus alunos. Então, vou conversar um pouquinho com vocês, tá? Não é para ser uma defesa de tese, nada disso. Eu vou explicar um pouco dos resultados, mas eu quero que vocês entendam o que foi feito, né? O que a gente tem feito. E aí, no primeiro dia que eu abordei os alunos, eu mostrei essa introdução aí, ó. Qual das imagens demonstra empatia?
para tentar, né, trazer para o aluno assim, né, pessoal, vocês entendem um pouco, porque a palavra parece tão fácil, né? Mas é uma palavra assim que é uma gama de tantas coisas que estão ali subentendidas nessa empatia. E aí eu lembro de eu ter mostrado num primeiro contato com os estudantes essas duas imagens, que eu perguntava assim, qual delas demonstra empatia, né? E aí a maioria falou, né, assim, que a imagem que mais demonstra empatia é essa imagem 2. Apesar da 1 também ter uma certa empatia entendida. Mas o que eles mais falaram é que a 1 demonstra, por exemplo, uma simpatia, né? A pessoa está sendo simpática ali com a outra, conversando, dando a mão. Já a imagem 2, ela já parece que desperta um sentimento a mais, né? Não é só todo mundo sorrindo, é um tentando se pôr no lugar do outro e ajudar o outro de alguma forma. E aí, nisso também a gente, né, conversou, e nos dias dos primeiros encontros de conversa dos voluntários, a gente conversou sobre outras imagens, por exemplo, essa que parece um alvo, uma hora mostra ali, né, simpatia, empatia e apatia. E assim, a primeira parte ali mostra, então, uma pessoa, né, meio que submersa ali, como se fosse numa areia, a outra também. Então aí a gente fica pensando assim, um está submerso, o outro também estendeu a mão. E aí quando eu olho uma imagem como essa, eu penso assim, nossa, ele tá tentando ajudar o outro, né? De alguma forma, ele tá se pondo no lugar do outro porque ele também está submerso. Mas será que ele vai conseguir realmente ser eficiente nessa empatia dele? Já aquele outro que está com o pezinho na empatia, né? Talvez ele consiga ajudar de uma melhor forma. Então, a empatia, ela tem muitas vertentes, mas uma das coisas que mais é dita é que ela é uma arte, assim, de se colocar no lugar do outro, mas não só isso, né? Não só se colocar no lugar do outro, mas eu acredito que também, como eu venho estudando essa parte, é também sentir com o outro. Então, tem a parte cognitiva, a parte mais emocional, e aí muitos autores, agora eu vou entrar um pouquinho nessa parte de autores, né, de ciência mesmo, muitos autores, eles vêm estudando a empatia como uma habilidade que, na prática médica, ela é crucial, porque ela vai afetar diretamente em diversos pontos. E eu acredito que todo mundo que está aqui, né, mesmo que talvez não seja médico ou exatamente da área médica, porque tem muitas áreas no grupo de pesquisa, mas de qualquer forma, em algum momento da vida a gente é paciente, né? Sim. O tempo todo. Então a gente lida com isso. Então, na prática médica, isso, a ter empatia, ela vai impactar tanto na qualidade do atendimento no médico, e a gente percebe isso, principalmente, como eu não sou médica, né? Principalmente como paciente. Isso também é descrito na literatura, que essa habilidade do médico ter empatia ajuda o paciente a aderir muito mais ao tratamento, né? Então, ele confia mais no médico, que enxerga ele como um ser humano, e também na melhoria do próprio profissional. Claro, né, gente? Se a gente pensar que o médico é mais empático, profissionalmente, acreditamos que ele venha a ter mais sucesso. É o que a gente espera, né? Então, a literatura fala isso. E aí a gente se perguntou, né, bem no comecinho lá, como que está a empatia em estudantes de medicina? Como que está isso descrito, por exemplo, na literatura? Então, eu trouxe 3 artigos, aqui recortes, né? Só para vocês darem uma olhadinha. Desde 2009, tem um autor muito conhecido, está escrito aqui, ó, o Roja, eu não sei se fala assim o nome dele, tá, gente? Roja, o sobrenome. Mas ele estuda, né? Então seria um dos pioneiros aí, dos autores mais famosos no sentido da empatia. Então, desde muito tempo, ó, 2009, já faz tempo, né? Nós estamos em 2026. Ele vem percebido, e muitos outros autores, não só ele, claro, que a empatia, ela vem diminuindo. Então, ele aborda aqui, né? Erosão da empatia na escola médica, tá? Não seria assim dos médicos em si, mas na escola médica. Vem percebido que estudos longitudinais vêm demonstrando uma diminuição da empatia. Tem um outro aqui, autor também, que em 2011,
ele publicou exatamente esse termo, né? A empatia, ela diminui. Então, ele fez uma revisão sistemática, trazendo vários outros autores que também corroboraram essa ideia de diminuição da empatia. E aí eu achei aqui um mais atual, né, para vocês perceberem que desde 2009, aí continuam esses estudos, eu espero que o meu também colabore de alguma forma, né, vem percebido isso, aqui, ó, já começa assim, né, declínio da empatia, tendências de declínio no currículo. Então, é algo que realmente, não só, eu penso assim também, né, vocês devem perceber, não, principalmente quem está na docência, será que é só... será que é só nos artigos que isso está acontecendo? Ou realmente a gente percebe diariamente isso, essa queda? Então, de uma maneira geral, percebemos que há uma diminuição, né, uma tendência de diminuição dos níveis da empatia nos estudantes de medicina ao longo da sua graduação. E aí a gente se pergunta, o que podemos fazer, então, né, para tentar melhorar essa empatia? E aí que muitos estudos trabalham com isso, ó, intervenções psicopedagógicas, que é um pouquinho do que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. E aí a intenção é sempre cultivar, preservar essa habilidade, claro. Então, falando um pouquinho dos objetivos do nosso trabalho ele foi assim, ó, realizar inicialmente um levantamento, né, nos níveis da empatia, nos estudantes de medicina, e depois avaliar os efeitos do programa de treinamento. Então, o que eu trouxe hoje para vocês é um pouquinho dos resultados dos efeitos do programa de treinamento, nessa habilidade de empatia, né, pensando como um desenvolvimento dessa competência. Nós fizemos isso numa instituição privada aqui no Brasil, mas, né, aqui está descrito, mas já vou falar para vocês onde eu trabalho. Eu trabalho em Fernandópolis, na Universidade Brasil, uma universidade privada, né, então eu dou aula para esses estudantes, então para mim foi um pouco mais fácil fazer a intervenção, principalmente o pessoal que vai fazer a intervenção, né? Foi um pouquinho mais fácil porque eu estava ali lidando com eles. Então, são esse é o alvo, né? A minha amostra. Mas a população é estudante de medicina. A minha amostra é numa universidade privada. Então, falando um pouquinho aqui do que eu trabalhei, ó. Nossa metodologia foi um ensaio clínico randomizado de caráter intervencional. A nossa amostra foi estudantes de medicina do segundo ano. Por que estudantes do segundo ano? Porque, assim, no primeiro, eu trabalho no primeiro e no segundo ano, né? Com os estudantes. No primeiro ano, não sei se vocês vão concordar comigo, o aluno entra todo feliz, não entra? Nossa, que alegria! Que alegria, passei na medicina, né? Principalmente quem tá, às vezes... Gente, tem estudantes que ficam 7 anos, né? Fazendo cursinho, estudando, tentando passar. Então, ele chega muito empático. Olha o nível da empatia dele. Aqui em cima, assim, ó. Empatíssimo. Ai, amo todo mundo, amo tudo. Aí, eu trabalho na morfofisiologia, né? Que é as bases lá da ciência. Aí, passa a primeira prova. Nossa Senhora. Aí, ó, a empatia, já vai. Passa a segunda prova, né? Já vai. Passa o primeiro semestre, é o show. Primeiro ano, então... Então, assim, um aluno que chega no segundo ano, que está terminando essas bases biológicas aí da vida, ele está bem declinado da empatia, né? Quem é professor vai concordar um pouquinho comigo. E então a gente pensou em fazer essa intervenção com os alunos do segundo ano, que acreditamos, né? E tivemos até uma IC que mostrou que reduziu, né? Eu não trouxe esses resultados, mas foi isso. Então, o nosso N era de 100 estudantes, dividimos esses 100 estudantes em 2 grupos, são voluntários essas 100 pessoas, tá? Vocês vão ver que o número final não ficou isso 100 não, tá, gente? A realidade não é essa, não. Mas, assim, foram convidados 100, se voluntariaram, e aí a gente dividiu, né? 50 no grupo controle, 50 na intervenção. Aí eu vou explicar um pouquinho dos grupos. O grupo controle participou de um programa bem simples de habilidades socioemocionais. A gente teve um encontro apenas, e esse encontro ele foi assíncrono, que o professor fala.
Então, a gente não se encontrou mesmo, assim, né? Nem presencial, nem online. Eu criei um class e mandei um material para eles lerem, tá? Todo mundo assinou o TCLE, né? O termo de... Ah, esqueci o termo aqui. Livre esclarecido, né? De Consentimento. Consentimento. Coletamos os dados sociodemográficos e aplicamos essa escala de empatia, que é uma escala bem conceituada. Eu vou explicar para ela um pouquinho dela para vocês, que é a escala Jefferson. E o grupo intervenção também. Então, a diferença do grupo intervenção é que nós elaboramos um programa estruturado de empatia. Esse programa ele foi inteiramente remoto, ele não teve encontros presenciais, foi tudo remotamente, só que síncrono. Então, a gente se encontrava mesmo que seja aqui igual nós estamos nos encontrando agora. 10 encontros, 10 semanas, 1 hora por semana, tá? O que foi essa intervenção que a gente fez? Qual foi a nossa abordagem? Então, o professor Júlio, ele queria muito, e os artigos indicavam isso, né? Uma abordagem multimodal. Então, não fazer uma coisa só com esses estudantes. Nós trabalhamos com 2 plataformas, gente, assim, bem conhecidas, né? O Meet, que nós estamos aqui, e a plataforma Zoom. Já falo para vocês porque que eu usava o Zoom às vezes. E dessa abordagem multimodal, é assim, cada semana a gente fazia uma coisa diferente. Mas toda semana eu trabalhava com isso aqui, ó, narrativa cinematográfica. Então, eu escolhia, a gente selecionou filmes que tentavam despertar empatia médica nos estudantes. Então, alguns filmes realmente de médico ou relacionado com medicina, por exemplo, aquele famosão Patty Adams, que é um dos mais famosos. Mas eu também selecionei outros, Menina de Ouro, não sei se alguém já viu, né? Que é aquela lutadora que fica tetraplégica, né? E depois ela pede para eutanasiar ela, né? Então, foram vários casos, assim, diferentes, né? 10 filmes. E aí eu selecionava trechos. Então, todo encontro a gente assistia um pedacinho do filme, em alguns minutinhos, e depois a gente partia para algumas atividades. Poderia ser algum tipo de simulação e roleplay. Então, para quem não sabe, esse roleplay, a gente simulava papéis. Então, dava lá para o estudante, separava eles em salinhas, por isso que eu usava o Zoom. Então, 3, 4, 5 estudantes, e cada um tinha um papel. Um era o médico, por exemplo, o outro era o paciente. Aí eles tinham que fingir que, né, ia atender, e aí o paciente ficava julgando, né? E depois invertia. Um era o médico, o outro era o paciente. E tinha momentos que até tinha um observador, para ter uma terceira opinião. Então, a gente fazia isso em alguns minutinhos. Tinha sessão que eu trabalhava com experiência de realidade virtual. Só que, assim, como a gente trabalhou remoto, em nenhum momento eu consegui trabalhar com aqueles óculos. Era meu sonho, mas não rolou. Mas, mesmo assim, experiência com realidade virtual pode ser assim no computador, aqui, né? Então, tem software, tem site que simula, às vezes, uma consulta. Eu achei um fantástico, gente, que simula uma consulta. Muito legal e tá gratuito. Quem quiser depois me chama que eu falo qual que foi. Então, cada semana a gente fazia uma coisa diferente, mas todas as semanas a gente tinha essa parte final aqui de reflexões estruturadas e guiadas. E o nível da empatia, ele foi feito assim, foi medido pela escala lá no comecinho do programa e depois só no final das 10 sessões, tá? Não era toda semana que a gente media a empatia, então foi só no começo e no final. Trouxe aqui para vocês verem umas fotos das sessões, para provar para vocês como que aconteceu. Então foi via Meet esse encontro, ó, aqui está aparecendo um trechinho do filme. Esse filme foi o primeiro encontro nosso, sessão 1. É aquele que chama O Doutor, The Doctor, que ele vira paciente, e aí ele vê o quanto ele era rude e difícil com os pacientes dele, então ele fica mais humanizado no final. É bem legal esse filme. Tem uma outra sessão que eu trouxe aqui, ó, que a gente, para mostrar para vocês por que eu usava o Zoom. A gente usava o Zoom, eu falo a gente porque tinha 2 ICs me ajudando. Nós usávamos o Zoom porque aqui, ó, não sei se dá para enxergar, sala 1, sala 2, sala 3. No Google Meet eu nunca consegui fazer isso.
Já no Zoom, eu conseguia dividir as salas e colocar os alunos. E ainda eu conseguia entrar na hora que os alunos estavam fazendo as simulações, para dar uma ajudadinha, dar um feedback, eu ver com eles. Então é bem legal o Zoom para fazer essas quebras de salas. Então, que era palestra, então a gente às vezes convidava algumas pessoas especialistas. Esse aqui é um médico em geriatria, então o tema da sessão era cuidado geriátrico. Ele deu uma palestra depois do filme, e aí até coloquei aqui no cantinho o chat, que os alunos se interessaram muito pela palestra dele e faziam perguntas, sabe? Então eles perguntavam, o médico sanava aí as dúvidas dele, foi bem proveitoso também. Teve uma sessão que eu fiz o uso de gamificação. Então, assim, são várias metodologias que a gente fez em cada sessão. Esse aqui, eu mesmo criei o jogo, gente. Olha, a gente vai... No doutorado, a gente aprende cada coisa, até no mestrado, né? Você fala, gente, nunca vou conseguir fazer isso. E eu criei um jogo, graças à internet de hoje em dia. Criei um jogo de escape room. Já ouviu falar daquele jogo de escapar? Você tem que solucionar algumas charadas, assim. Por exemplo, esse aqui, ó. Turno agitado. Aí eu gravei áudios e perguntava assim, qual a abertura de conversa é mais empática? Então, eles escutavam o áudio e escolhiam, acho que a opção 1 é mais empática. Mas se a resposta correta era a opção 2, eles não conseguiam avançar. Aí eles tinham que responder qual era a correta. E aí, no finalzinho, quem escapava completava o escape room. Depois eu coletava o feedback deles. E eles adoraram fazer esse jogo. Tá até hoje online, gratuito. Se alguém quiser, eu mando o link. E aí, aqui no final, uma sessão de reflexão final. Todas as sessões tinham isso, tá? Eu só coloquei aqui para vocês verem eles com a câmerazinha ligada, umas carinhas felizes, né? A gente espera que tenha tido efeito com essas caras felizes no final. Mas é isso, eu trouxe um pouquinho só para complementar para vocês, tá? Então, eu vou para o que interessa, de fato. O que interessa, será que isso gerou algum resultado? Porque foi bem legal, falar bem a verdade, foi muito legal. Todas as sessões. Tinha sessão que os alunos choravam, gente, de verdade. Choravam por causa dos filmes, né? Eu chorava junto. Mas foi isso. Agora, de fato, né? O que será que aconteceu nesses resultados? O que eu trouxe um pouquinho para vocês é da análise dos dados, tá? Nós fizemos 3 etapas de análises. A primeira era descrever o perfil sociodemográfico da amostra, né? Para principalmente ver se tinha uma equivalência entre os grupos ou se eles estavam muito diferentes. Isso é o que nos entrega se realmente a intervenção teve algum resultado ou não. A segunda etapa era verificar o efeito da intervenção. Então, a gente, usando a escala, tem os scores, né, de empatia, que é em número mesmo, e as subescalas, que eu já vou explicar para vocês. E a etapa 3 foi, depois de eu ver o efeito do score total, fazer a comparação de alguns grupos, sabe? Alguns subgrupos, assim, por sexo, por faixa etária. E isso foi bem legal aqui nesses resultados finais que eu já vou mostrar para vocês. Então, começando pela parte do perfil sociodemográfico. Eu trouxe uma parte, claro, gente, eu não vou encher aqui vocês de números, tá? Vou falar o que foi mais relevante. Perfil sociodemográfico, você fazer aquelas perguntinhas, né? Principalmente aqui de sexo, orientação sexual, a faixa etária, estado civil, filhos. Tem outros que eu não trouxe, mas eu queria mostrar aqui para vocês, que eu até... Ó, daqueles 100 da amostra inicial, olha quantos de fato, né, ficaram até a última sessão, que isso vocês sabem, né, é o mais desafiador, fazer o aluno participar, porque ele é voluntário, ele assina um termo de consentimento, ele pode sair a hora que ele quiser, né, a gente não pode obrigar o aluno. Então, eu tive exatamente 78 estudantes, e exatamente, vocês vão achar que é mentira, mas é verdade, 39 no grupo controle, que participou tudo certinho, e 39 na intervenção, tá? Então, totalizando aí esses 78, que é o meu N amostral mesmo, tá? E aí,
esse primeiro resultado é para a gente saber a equivalência entre os grupos. Então, estatisticamente, o que a gente faz? A gente dá uma olhada no número, por exemplo, em relação ao sexo. Vocês podem ver que a maioria foi do sexo feminino. Então, aqui, ó, 29 no controle, 20 na intervenção, né? 10 no controle e 19 na intervenção. Então, a maioria do sexo feminino. Assim como na orientação sexual, a maioria, né, colocou aqui como hétero, faixa etária. A maioria dos estudantes entre 21 e 30 anos. Quando a gente olha no estado civil, a maioria também solteiro, a maioria não tem filhos. Isso é o que a gente fez aqui no sentido equivalência. Quando a gente joga isso na estatística, todo o valor de P que está aqui, ó, que eu grifei, nenhum dá diferente, entendeu? Nenhum dá aquele valor de P 0,05. Significa que não são diferentes. E aí isso me entrega que os grupos são equivalentes. Então isso é interessante. Por quê? Porque se eu ver diferença nos scores da empatia, significa que não é o perfil sociodemográfico. Não é por causa disso, é por causa da intervenção mesmo. Tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Agora, partindo, então, para os scores, né? Depois que eu vi isso aí, eu fui para os scores. A gente usa uma escala, que é a escala de empatia Jefferson, para médicos, versão do estudante. Então, é uma escala que é o próprio aluno que responde, tá? Então, a gente passa para ele. É uma escala que tem 20 itens, são 20 frases. Ele lê essas frases e aí cada item tem um score da escala Likert, né? Ele varia de 1 a 7. Então, ele lê a frase e aí ele vai escolher se ele discorda fortemente, ele seleciona 1. Se ele concorda fortemente, ele seleciona 7, ou se ele está ali no meio do caminho, ele vai escolhendo outros valores, né? 2, 3, 4, enfim. Essa escala, que ela é uma versão adaptada, tá, gente? Então, existe a versão internacional e a adaptada, que foi a que a gente usou no Brasil, por Paro e colaboradores, desde 2012. Essa escala, ela avalia 3 dimensões, que a gente chama de subescalas. O cuidado compassivo, que eu coloquei aqui como fator 1, tomada de perspectiva, que é o fator 2, e colocar-se no lugar do paciente, que é o fator 3. Trouxe uma imagenzinha só para vocês entenderem, porque essa parte das dimensões é importante para eu te mostrar os resultados que a gente teve, tá? Então, por exemplo, o cuidado compassivo são 11 itens, ou seja, 11 frases da escala, no sentido aqui geral. Então, a maioria da escala é relacionada ao cuidado compassivo, que é basicamente, sim, você desenvolver, verificar se o estudante ele desenvolve uma abordagem compassiva, né, compreensiva, de empatia realmente com o bem-estar do paciente. Tem 2 itens só da escala, só 2, que é o fator 2, que é colocar-se no lugar do paciente. Que é assim, você visualizar... Não, perdão, esse não é deixa eu só voltar aqui. Não, esse daqui eu coloquei como fator 3, que é você se colocar no lugar do paciente, visualizar, compreender a perspectiva e as experiências emocionais. E ainda, né, a perspectiva de fato, múltiplos pontos de vista para você reconhecer a validade das diferentes perspectivas. Então, cada fator tem alguns itens, né? A maioria é do cuidado compassivo, e eu vou focar nela porque você vai perceber o que aconteceu nos nossos resultados, tá bom? Então, assim, partindo para o resultado de fato, depois a gente fazer aqueles testes de normalidade, a gente fez essas comparações. Então, nossos scores eram sobre o total da empatia. Então, eu queria saber o total, o nível total de empatia, que podia variar de 0 a 140 por conta da escala, é uma soma, tá? A do cuidado compassivo, da tomada de perspectiva e de colocar-se no lugar. E aí, dentre esses scores, então a gente foi analisando assim, nesses scores, de todos. O efeito tempo, que significa assim, quando ele entrou e quando ele finalizou a intervenção, o efeito do tempo em relação a todos esses scores. O efeito do grupo, se ele estava no controle ou na intervenção, então a gente teve que fazer essas comparações. E o efeito no sentido tempo versus o grupo.
Então, são várias análises que foram feitas. Eu trouxe aqui para vocês o que, né, deu de mais relevante. Então, essa é uma tabela que ela tá. Eu vou mostrar primeiro essa linha aqui, ó, que está escrito total, que seria o total da empatia. Total da empatia, nós percebemos que em relação ao tempo foi estatisticamente significante, ó, tá vendo o nosso P aqui? Deu 0,002. Então, em relação ao tempo pré e pós, a gente percebeu que aumentou a empatia naqueles estudantes, né? No númerozinho. No sentido grupo, ou seja, grupo controle e intervenção comparado, o grupo intervenção ao longo do tempo, então ele também teve esse P um pouquinho maior, ó, um pouquinho menor, 0,003, também foi estatisticamente significante em relação ao grupo. Tempo versus grupo não deu diferença no score total. Outro aqui que deu diferença foi aquele fator 3, que é colocar-se no lugar do paciente, só em relação ao tempo, então pré e pós-intervenção. No entanto, eu marquei até de vermelho aqui, porque desses resultados que a gente teve, apesar dos números, a gente perceber que teve diferença, não foi uma diferença só do grupo intervenção. Claro, falta muitos outros números aqui, né, se a gente quiser analisar mais profundamente, mas eu percebi que o grupo controle também, então quem não fez a intervenção, o grupo controle também aumentou um pouquinho a empatia. Então, o grupo que fez as 10 sessões aumentou a empatia, e o grupo controle também aumentou um pouquinho a empatia. Então, a gente ainda tem que estudar isso, mas eu achei bom, né? Até que o grupo controle. Isso mostra que existe um outro fator, né? Que não seja só a intervenção melhorando. Agora, por outro lado, uma das partes da escala, que é o cuidado compassivo, que foca mais nessa parte, foi estatisticamente significante no grupo realmente intervenção, comparado com o controle. Esse a gente conseguiu um P bem pequenininho, tá vendo? Ó, menor que 0,001. Até coloquei, porque a gente gosta muito de trabalhar no visual, né? No gráfico. Olha, porque fica esse monte de número, a gente fica perdido. Mas no gráfico, seria essa parte aqui, ó. Nenhuma outra escala deu bem diferente. Essa deu. Então, a barrinha azul é o grupo controle, pós-intervenção. E aqui é o grupo intervenção, pós-intervenção. Quer dizer, o controle não participou da intervenção, como eu disse para vocês, né? Só de uma sessão. Olha como está longe as barrinhas, né? Então, assim, no cuidado compassivo, quem participou das 10 sessões acabou tendo bastante, né? Um pouquinho maior aí os índices de empatia nesse fator. Então, eu coloquei aqui, né? Que a gente tem uma separação bem grande entre os grupos no momento pós, com o grupo intervenção apresentando uma distribuição bem mais concentrada e deslocada, para valores bem mais altos. Esse foi o nosso resultado-chave. E aí, para comparar, a gente fez algumas comparações de subgrupos. Então, a gente comparou sexo, né? Será que tem diferença entre homens e mulheres? Tipo de escola, faixa etária e situação de trabalho. A gente só fez isso? Não, tá? A estatística faz com todas as variáveis, mas eu trouxe as relevantes que deu alguma coisa diferente. Fizemos com todas, e as que deu diferença foi o sexo. Então, a gente percebeu que mulheres, né, o sexo feminino, acabaram tendo um pouquinho maior de fatores. Não vou dizer que elas foram mais empáticas, tá, gente? Mas é que na medição a gente teve diferença aí, né, estatisticamente significante após a intervenção, mulheres comparadas com o grupo controle, porém, só na escala cuidado compassivo, né? Só nos itens cuidado compassivo. No total, também aumentaram, mas não foi estatisticamente significante, tá bom? Quando a gente compara o tipo de escola, percebemos que estudantes de escola pública, entre eles mesmo, tá? Não comparado com a escola privada, mas os estudantes de escola pública conseguiram, depois do finalzinho, né, da intervenção, aumentar também os seus níveis no cuidado compassivo.
Uma faixa etária que foi aqui, ó, de 21 a 30 anos. Então, estudantes que estão nessa faixa etária, entre 21 a 30 anos, também no fator cuidado compassivo, também aumentaram aí seus índices de empatia e foi estatisticamente significante. E até no situação de trabalho. No situação de trabalho, é quase óbvio, né? Um estudante de medicina, ele fica o dia todo na universidade, praticamente não tem, né? Mas temos os estudantes que trabalham, a gente nem tem aqui um tamanho amostral suficiente, por isso que só foi comparado os que não trabalham. Então, depois da intervenção, a gente também teve uma melhora também, eu coloquei só esse dado aqui, né? No cuidado compassivo. O que isso nos mostra? Falei bastante coisa, né? Mas trouxe algumas conclusões preliminares. Primeira coisa é que a gente teve efeito significativo, né, nos scores totais da empatia, porém, não dá para atribuir só a intervenção, como eu disse para vocês, foi estatisticamente significante, mas tanto na intervenção quanto o pessoal do grupo controle, eles também aumentaram um pouco a empatia, né, até o final do programa. Então, pode ser que não seja só a intervenção que fez isso, mas o famoso currículo oculto, acredito, né, ou outras coisas que eles estão abordando ao longo do semestre. Mas em relação a um dos scores principais, que é o que aborda mais itens da nossa escala, o cuidado compassivo, ele apresentou esse efeito significativo entre os grupos, com um efeito grande, inclusive, né, nas análises estatísticas, e ele se mostrou consistente quando a gente faz as comparações estratificadas por subgrupo, que eu mostrei ali para vocês, né, faixa etária, sexo, é sempre esse cuidado compassivo que deu os melhores índices. Eu dei uma pesquisada a mais, né? A gente sempre pesquisa um pouquinho mais para entender o que significa, né, esse cuidado compassivo. Aqui aquela frasezinha falava, né, capacidade de se importar genuinamente com o bem-estar do paciente. O que realmente a gente tenta avaliar nesse item é se o estudante ele consegue reconhecer o sofrimento do paciente, se ele demonstra realmente interesse no paciente como uma pessoa e não só como um número, um dado, uma doença, se ele é sensível aos sentimentos e emoções, se ele é capaz de ouvir. A gente treinava bastante isso na simulação. O paciente chega lá, uma reclamação total. Você tem paciência para ouvir? Né, na simulação, a gente treinava isso. Se também o estudante oferece um apoio emocional, ou ele só escuta e fala aham, né? Então, seria nesse sentido. Se ele mostra compaixão, cuidado. E aí, aqui numa frasezinha, esse cuidado compassivo, a gente pode pensar assim, ó. Você realmente se importa com o paciente? O que ele está sentindo? Seria esse quesito. E aí, assim, claro, né, são resultados preliminares, professor Júlio, que eu trouxesse aqui para vocês, não tem, né, nós estamos ainda tentando entender todos esses dados, tem muito mais que ainda saiu, eu trouxe alguns. Então, os nossos próximos passos é tentar discutir os resultados encontrados, entender e analisar na literatura, né, os achados do mundo todo. E ainda, tá? Quem tem curiosidade em saber, a gente também fez uma análise qualitativa. É que hoje eu só trouxe a parte quanti. Mas a gente tem percebido, né? E tivemos muitas palestras, desculpa, gente. Tivemos muitas palestras aqui de análises qualitativas. E assim, né, eu penso que no quesito empatia, acho que essa análise qualitativa, que eu ainda estou terminando de fazer, acho que ela vai complementar muito. E talvez nos fazer enxergar muito mais do que só aqueles números, porque de verdade, às vezes eu fico me perguntando, será que essa escala, ela realmente mede o que é a empatia, né? Esses números entregam realmente se mudou a empatia? Eu acho que essa análise quali, estou bem esperançosa. Pensando aqui na prática educacional, a gente sabe que a valorização dessa empatia é fundamental, né, para a gente ter profissional de saúde mais humanos e compassivos, e não só profissional de saúde, a gente também pode se colocar nesse lugar, né, como profissional, eu, por exemplo, né, na educação. Então, a gente espera isso para nós, né, com os nossos estudantes,
E aí eu trouxe uma tirinha aqui, que eu achei tão bonitinha, e eu passei para os alunos, inclusive, quando eu fui convidá-los, né, do menininho falando, né, lendo ali, abandonar preconceitos, abrir a mente e perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. E aí os pais vendo ele fazer essa leitura, falou para ele, olha, empatia, filho. Eu achei bonitinha essa tirinha. Ah, então é isso, gente. Assim, não sou especialista em empatia, né? Pode ser que tenha muita gente aqui que saiba falar um pouquinho mais sobre isso. Estou nesse caminho aí, mas espero estar contribuindo. Quem precisar de alguma coisa, tirar qualquer dúvida, estou à disposição. Maravilhosa, Cíntia. Maravilhosa. E só da gente ver que a Cíntia escolheu esse assunto, a gente já vê que ela é muito empática. Cadê a Cintia? Escreveu aqui, né? Eu fiquei muito feliz e eu faço alguns treinamentos, né, de atendimento na área da saúde, na área hospitalar. E empatia é uma coisa que é treinável, sim. A Cleveland Clinic, ela traz, né, um case de muito sucesso. Não sei se todos vocês conhecem a Cleveland Clinic. Se vocês entrarem lá, ela tem até uma metodologia, que eu levo essa metodologia para as empresas, né, que ela traz um passo a passo para pelo menos você conseguir ter um comportamento empático, né? A gente fala muito, né, de como você sentir o que o outro sente. Eu acho que na saúde, muitas vezes a gente na correria não vai sentir o que o outro sente, a gente nem consegue ter a dimensão do que o outro sente. Tanto que eu trabalhei muitos anos dentro de uma UTI, que era uma UTI que tinha todos os tipos de paciente. Depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais empática quando eu atendia crianças e quando eu olhava para as mães. Então, acho que isso é uma coisa que vem, ô Cíntia, mas eu queria te perguntar, ali no contato com esses alunos, e aí depois eu já passo para você, tá, Dani, querida, que levantou a mão. Você percebia diferença de gerações, de que pessoas mais vividas, pessoas que tiveram mais contato, que já viram mais sofrimento? Você acredita que elas, claro que elas não vão conseguir se colocar no lugar das outras, mas elas conseguiam se colocar mais ao lado? Porque eu acho que nós, profissionais da saúde, a gente ser empático é a gente mostrar para essa pessoa que a gente está ao lado, né? Que eles podem contar conosco, que a gente não vai poder suprir o que eles estão passando, mas que a gente também tem necessidades como as deles e que a gente se coloca sempre ao lado. Você percebeu uma diferença? Mesmo tendo aqueles dados da faixa etária, mas pessoas de vivência diferente, você sentiu isso? Para mim, né, Eliana? Ah, tá. Ó, ali nos meus grupos, os meus estudantes na intervenção, tinha estudantes mais velhos, tinha os mais jovens, né? E tinha aquela faixa etária que a gente viu a diferença. E principalmente nessa faixa etária, assim, de alunos um pouquinho mais, que passaram por mais coisas. Vividos, né? Eles relatavam, a gente tinha essa reflexão no final, e eles relatavam, sim, várias experiências. Gente, assim, incrível, né? Quando você conversa, às vezes você não imagina o que o outro passa, né? Olha, ele conta a história da família, ele conta a história da mãe, do tio, do avô. Às vezes a pessoa trabalha. Tem uma estudante que ela é super jovem, mas ela trabalha com o cuidado geriátrico. Ela tem uma casa de repouso com a família. E aí ela contando, assim, cada sessão ela contava, às vezes, alguma experiência, alguma coisa que complementava, assim, e enriquecia demais. E aí todo mundo estava tocado, sabe? Sim. Todo mundo colocava lá no chat alguma... Todo mundo é muito generalizado, mas uma grande parte colocava no chat, assim, a gente percebia que cada encontro melhorava mais. E eu acho que esse é um ponto muito interessante. Se nós, profissionais da saúde, nos abríssemos mais a escutar, tivéssemos mais tempo para escutar, eu acho que também a gente seria mais empático. Só uma opinião mesmo. De verdade. Seria assim, a gente teria que ter esse contato toda semana, né? Ou todo dia, não sei, para todo dia estar tocado. Como eu não sou médica, né? Eu estou na docência, eu não vivo isso todos os dias, de ter pacientes, de perceber isso.
mas o médico vive. Porém, ele, médico, enfermeiro, né, quem está no hospital, por exemplo, eu acredito, que ficou muito irritado, né? Insensíveis, a gente fala. Mas eu acho que tem que estar aberto, né? Sempre evoluir. Dani, fica à vontade, pode perguntar. Oi, Jéssica. Achei belíssimo o seu trabalho. Nossa, muita coisa legal mesmo, da gamificação, né? Eu quero até entrar em contato com você depois, porque o meu trabalho, minha linha de pesquisa, eu sou psicóloga também, é sobre a compaixão. Né? Então eu estou me debruçando em cima da operacionalização da compaixão. Porque quando nós falamos em empatia, simpatia, empatia tem muito mais materiais, né? Então, olha só, a gente encontra até instrumentos. Mas sobre a compaixão, nós não encontramos quase nada. A minha área é na análise do comportamento, né? Então, a minha pesquisa é sobre a compaixão na análise do comportamento. Então, nós vamos desenvolver um instrumento no qual a gente vai debruçar sobre essa operacionalização. O que quer dizer isso? O que significa compaixão? Né, em termos comportamentais, quando nós dizemos sobre a escutativa, nos colocar no lugar do outro, que é a empatia, mas e a compaixão? Em que lugar ela se encontra? Né, porque é toda uma ação voltada para o alívio do sofrimento, mas ela envolve vários comportamentos. Então a gente tem que delinear e entender quais comportamentos que se enquadram dentro dessa compaixão. Na empatia a gente acha muita coisa, a gente tem vários estudos relacionados a isso, mas a compaixão, o cuidado compassivo em si, nós temos poucos conteúdos operacionalizados. Então nós vamos trabalhar exatamente nisso, né, para desenvolver um instrumento apropriado. E assim, quero muito ler seu trabalho, entrar em contato com você depois, para entender essa linha de pesquisa sua, né, no todo, mas eu queria entender também o que te motivou, né, você como bióloga, a falar sobre a empatia, em qual contexto em si? Ô, Dani, depois você pega contato lá no grupinho, me procura lá, vamos trocar figurinha sim, viu? Você até me ajuda a discutir esses dados, viu? Ó, assim, no quesito motivação, eu mudei exatamente de área porque eu estava na docência. Então, eu queria, né, quando eu procurei o professor Júlio, a professora Alba até esteve aí né, nos intermediando, agradeço muito. E, então, é uma área, assim, que o professor já estava estudando, né? Então, assim, não é, eu cheguei, professor, eu quero estudar empatia. Não, professor, eu quero trabalhar na docência, na educação. Então, a gente foi juntando os pontinhos. Ele falou, olha, eu tenho essas vertentes, mas ele me deixou livre. Olha, escolha o que você acha que te interessa mais. E aí, eu fiquei muito nesse quesito, até você falou, o que te motivou? Sabia que tinha um quesito que eu queria era motivação também. Eu fiquei assim, motivação e empatia, motivação e empatia. A gente pensa muito nisso também, né? O que motiva o aluno, o estudante de medicina? Também queria saber isso, acho que fica esses dois. Mas a empatia me encantou mais. E como tem muita coisa, como você disse, né, da empatia, eu comecei a ter uma surra de coisas empáticas chegando e muitos assuntos para ver, eu acabei gostando mais, então foi essa linha que eu segui, tá? Que bom, obrigada, Dani. Agora a Alba está na fila e depois acho que o Howard. Jéssiquinha, primeiro te parabenizar, eu sempre adoro ver você falar, e você tem bastante didática, foi excelente, os resultados são bonitos, eu já trabalhei com empatia há alguns anos atrás, eu fui co-orientadora de uma pós-doc da Unicamp, era uma professora da PUC, da medicina da PUC São Paulo, e eu colaborei com o professor Marcos, da Unicamp. E desse trabalho vieram 2 ICs de alunas minhas aqui da FAMER. E mostra claramente a empatia diminuindo. Né? E isso, só comentando, nos 8 para 12 anos que eu fiquei na coordenação, isso você vê na prática.
Você vê como o aluno do quinto e do sexto, a empatia do primeiro e do segundo, que é uma empatia maravilhosa, como você disse, eles entram querendo salvar a humanidade e amando a humanidade, e no fim já não está mais assim. Mas o que eu acho que a gente, instituições, né, como você mesmo deixa claro, a empatia pode ser ensinada. E aí, a gente teria que submeter os preceptores, os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais, constantemente a isso. E você falou isso super bem, eu acho que isso é um destaque gigantesco do teu trabalho, né? Que as instituições preparem os seus profissionais, todos eles, até profissionais que não são da saúde, mas que trabalham na saúde, como, por exemplo, um segurança, né? Então, todo mundo precisa ser treinado, não sei se a palavra é treinado, mas todo mundo precisa ser submetido a essas situações para melhorar a empatia que tem. Todo mundo pode melhorar. Todo mundo. E a gente é desafiado no dia a dia, né? Até nas nossas casas, com os nossos familiares, com tudo, né? É isso. Beijo, Jéssica. Obrigada. Concordo plenamente. Talvez o termo, não sei se é ser treinado também, mas é exposto a essas situações, né? Assim, como eu disse, depois que a gente acabou as intervenções com os alunos, eles mesmos vinham falar para mim, mas acabou, eu queria mais, assim, eu queria ter, tô com saudade de ver a situação, ver os filmes e despertar esse sentimento, até hoje. Hoje encontrei alguns alunos, falei, vocês estão empáticos ainda? Eles falaram assim para mim, acho que não, professora. Porque acabou, né, o programa. Final de semestre é duro. Eu até escrevi aqui no chat, eu acho que a palavra, Alba, seria desenvolvido. Nos desenvolvermos, a gente precisa se desenvolver o tempo todo para ir. Tá aí atrás de você. O Howard, acho que tinha levantado a mão, depois abaixou. Howard, ainda está de pé, sua pergunta? Não, tá de pé. É rapidinho, e a Alba também já tocou no assunto que eu iria tocar. Ó, bem agora meus cachorros resolveram latir aqui. Acho que é assim. Ó, bem agora meus cachorros latiram. A gente nem tá ouvindo, fica tranquilo, pode falar. Ó, estão ouvindo? Tem uns doguinhos latindo aqui. A Alba tocou no assunto. Eu ia falar sobre esse desenvolvimento mesmo, mas a responsabilidade institucional dele, né? Então, eu atuo na gestão pública desde a minha formação, eu não trabalhei na assistência, né, quanto enfermeiro, sempre trabalhei na gestão. E eu sempre observei que os espaços não são propícios à empatia, né? Muitas vezes a gente está cobrando ali do profissional um posicionamento empático, mas a instituição não deixa isso ser, não dá subsídio, né? Então, acho que a gente precisa, até como insight, né, para quem aí vier a ter alguma ideia, de talvez fazer até algum estudo nessa área, no sentido de qual o espaço está sendo oferecido para desenvolver dentro das instituições a empatia, né? O que a instituição realmente espera desse profissional que está lá depois de formado, né? Quando nós estamos estudando os alunos, para tentar garantir que durante a formação eles aprendam, né, a ser empáticos, se desenvolvam quanto pessoas empáticas e atendam melhor a população. Esse é o objetivo quanto estudiosos, acadêmicos, né? Mas os ambientes não estão preparados, né? A experiência que a gente tem é que o ambiente não está preparado. Então, hoje eu ainda eu faço PEP com os médicos e hoje se levantou a bandeira das 5 consultas por hora. Como ser empático? Como fazer uma ausculta integral, como a Jéssica usou um termo que eu não conhecia, agora não vou me lembrar, mas que você quis dizer ouvir a queixa inteira do paciente, né? Como que ele vai ouvir a queixa inteira se ele tem que atender 5 pessoas por hora, senão ele não bate o indicador de 512 consulta mensal, né? Então, acho que era esse complemento, assim, que eu queria fazer, além de parabenizar a Jéssica pelo trabalho dela, que eu já conheço há um tempo, e ele é lindo, maravilhoso, né? Assim, é irretocável. Então, era deixar essa reflexão mesmo,
de começar também, especialmente quem aqui trabalhar com gestão, de que o espaço precisa ser desenvolvido para isso acontecer. Senão o profissional ele não consegue sozinho, né? E depois de desenvolver o espaço, dar suporte para o profissional não só desenvolver a empatia, mas se cuidar também, né? Porque quando ele se torna mais empático, ele escuta mais, ele se envolve mais e ele acaba estando exposto a um nível maior de sofrimento e talvez, se ele não tiver um suporte, pode aí trazer um adoecimento para ele, né? Então, acho que era essa a contribuição que eu queria fazer, além de novo, parabenizar a Jéssica, seu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Obrigado, gente. Comecinho, né, Raul? Me ajudou um pouquinho ali no começo. Eu aprendi, na verdade, lá no começo, nem sabia nada sobre isso. Nossa, achei ótimo essa sua colocação. Eu fiquei pensando assim, o médico chega assim, super empático. Aí tem que atender 5 em 1 hora. Aqui, para você ver, a gente tem uma saúde super bem conceituada no meu município, né? Votuporanga tem ótimos indicadores, mas, por exemplo, eles têm uma meta de 512 consultas por mês, além de treinamentos, cursos e tudo. Se você fizer essa conta, ela não fecha. Não tem como você atender alguém sem ser mecânico, sem falar, senta aí, que o senhor tem dor no pé, tá aqui, a receita vai embora. Não tem como, porque o número é mais importante do que o indivíduo que está sentado ali. Infelizmente, o sistema faz isso, né? Eu estou pensando aqui que o Howard falou, né? Se eles não são tratados com empatia, como sentir empatia? Como tratar com empatia? A mesma coisa de experiência do paciente. Exato. A boa experiência do paciente ela é uma consequência da boa experiência do colaborador. Então, não adianta eu querer fazer um treinamento, fazer alguma coisa em relação à experiência do paciente, se a pessoa que está cuidando dele não tem uma boa experiência, isso é uma coisa que não cabe. Só que as pessoas não têm essa consciência. Então, Howard, foi lindo isso que você falou. De repente, vocês juntam aí uma experiência aí do setor do Howard e avalia esse pessoal aí, se eles se sentem tratados com empatia. Quem sabe vira uma outra coisa aí. Achei muito legal. Parabéns. Bacana. Parabéns. Acho que foi muito rico hoje, hein, Jéssica? Gostei. Muito obrigada, gente. Nós também. Parabéns. Vamos encerrar, então. Te agradeço muito. Agradeço todo mundo que contribuiu. E a gente se encontra novamente daqui 15 dias. E manda pra gente o trabalho. Tá todo mundo doido para ler, Jéssica. Em breve tá finalizado, se Deus quiser. Se tiver algum dos artigos que você publicou, não sei se você fez revisão de escopo, manda pra gente. Estamos aguardando. Então tá bom. Tá bom, meus queridos, um abraço. Até daqui 15 dias. Tchau, gente. Não é porque eu não tô conseguindo encerrar. Pessoal, se vocês puderem saindo, acho que eu só consigo encerrar quando vocês saírem. Deixa eu ver. Aqui.